Bom dia, pessoal. Tudo bom? Hoje o tema da nossa lição é nadando contra a maré. E não sei se vocês fizeram as leituras diárias, mas a maioria delas foi no livro de Provérbios. E eu gostaria de, para começar nossa aula, falar um pouquinho do versículo central, o versículo básico, que ele fala assim, em Provérbios 20:17. A comida que se consegue desonestamente pode ser muito gostosa, mas depois será como areia na boca. Não sei se aqui vocês já tiveram essa experiência de comer areia. É horrível, né? E esse versículo quer dizer que às vezes as pessoas acham que ser desonesto para conseguir as coisas é bom, é fácil, né? Mas o final é amargo. Então, como eu já falei uma outra vez para vocês, Provérbios é um livro onde tem grandes ensinamentos e grandes conselhos. Quer procurar conselhos? Leia Provérbios. E na nossa lição de hoje, o objetivo é que nós possamos viver de maneira diferente, ou seja, nadando realmente contra a maré. É tão difícil, né? Nadar contra a maré. Mas o desafio que Deus deixa para nós hoje é que nós devemos nadar contra a maré, fazer a diferença em meio a um mundo tão desonesto, em que às vezes a gente coloca a culpa nos políticos, no Brasil, nas pessoas, mas será que quando a gente passa por uma situação pequenininha, sabe? Num mercado, na sua casa, em coisas tão pequenininhas, será que você faz a diferença? Será que você consegue fazer a diferença? O significado de honestidade no dicionário é um termo latim que é a qualidade do que é honesto. Portanto, a palavra faz referência àquele ou àquela que é decente e íntegro. E será que, olhando agora o que significa ser desonesto, nós temos que lembrar que tudo aquilo que vem fácil, ele vai fácil também. Tem um texto em Provérbios que fala que o mel conseguido desonestamente acaba com gosto amargo. Então, não somente coisas importantes, agora a gente vai falar sobre a nossa lição, não só nossos líderes religiosos, não só sobre nossos políticos, mas a gente precisa ser honesto nas pequenas coisas do dia a dia. Evitar trapaças, colar nas provas, coisas muito simples, né? Um dinheiro que você encontra. Uma vez a Priscila falou na aula que às vezes você encontra e fala assim: ah, achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado, não vou devolver, eu achei. Mas se a pessoa estava lá na sala com você, esse objeto que você encontrou é de alguém, né? Não apareceu do nada, então não é seu. Então haja com honestidade. O desafio da nossa lição hoje é fazermos a diferença, é nadarmos contra a maré. É mesmo ao ver o objeto, mesmo que me dê vontade de ficar com ele, dizer: eu não vou ficar com ele, não é meu, não me pertence. Eu vou devolver isso aqui para alguém e avisar que eu encontrei, que deixei com alguém, para a pessoa estar retirando. Então, que hoje nossa lição venha nos trazer essa resposta de que a honestidade é a melhor coisa e nadar contra a maré, embora seja difícil, no final a gente só tem a ganhar as bênçãos do Senhor nas nossas vidas o tempo todo. Não só Provérbios tinha de sugestão na nossa leitura, mas na quarta tinha dois versículos em Romanos. Eu gostaria de ler com vocês, que fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o que eu queria falar aqui
é que a gente não pode ser Maria vai com as outras. Esse ponto aqui que eu gostaria de falar é que a gente tem que tomar cuidado para não estar fazendo tudo aquilo que todo mundo faz. Ah, todo mundo faz, o que que tem? Né? Então agora eu queria refletir com vocês alguns pontos sobre isso. Sobre não ser Maria vai com as outras. Saber que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E que a gente precisa estar sempre tentando fazer coisas para agradar a Deus. Então vamos lá. Qual a primeira dica pra gente não ser Maria vai com as outras, né? Tomar cuidado com isso. Quem faz tudo o que as pessoas pedem ou fazem as coisas para estar agradando, perde a identidade. Então, quando você só pensa em agradar as pessoas porque você precisa ser aceito no grupo, você está perdendo a sua identidade. Então, esse não é o caminho. Grande parte das pessoas acham que se eu fizer alguma coisa errada, mas que todos fazem também, não tem problema. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. E que não é porque todo mundo faz que a gente vai fazer também. A gente precisa tomar cuidado também e refletirmos sobre as coisas que a sociedade nos ensina. Então, muitas vezes, padrão de beleza, a popularidade, padrão de comportamento imposto por novela, por filme, por pessoas que a gente segue no YouTube. Será que esses padrões agradam a Deus? Será que são pessoas que isso precisa mexer lá com os meus princípios, com as minhas ideias? Será que isso está certo? A gente precisa refletir também em seguir líderes religiosos, mas sempre estar conferindo na Bíblia o que eles falam. A Bíblia fala que às vezes a gente erra porque a gente não tem conhecimento. Então a gente ouve e a gente se convence com que aquele pastor ou líder falou está certo. Então é por isso que entra a leitura da Bíblia. Se nós estivermos lendo a Bíblia, estivermos orando, pedindo sabedoria para Deus, nós temos que saber que é nesse momento que Deus vai nos mostrar, através da palavra dele, se tudo aquilo que aquele líder religioso está falando está dentro da palavra do Senhor, está de conformidade com o que eles nos ensinam. Isso é ter relacionamento com Deus. Isso é ter intimidade com Deus. E quando você tem isso, mesmo você nadando contra a maré, isso não vai te deixar triste. Isso não vai fazer diferença para você. Você vai ter prazer em fazer, porque você quer ter prazer em agradar a Deus. Bom, e um dos textos também que a gente ia ler na sexta-feira era Gálatas 5:13, que fala assim: porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí a gente finaliza a nossa aula de hoje, sabendo que quando a gente ama uma pessoa, quando a gente ama o próximo, a gente não vai querer fazer o mal para ele, né? Então, nadar contra a maré, ser honesto diante das circunstâncias, a gente só consegue isso quando a gente realmente exerce o amor ao próximo e o amor a Deus. Você tem liberdade de escolha de fazer o que você quer, mas para você ser templo do Espírito Santo, como a gente falou anteriormente, você deve amar. E amar, você não vai querer o mal das pessoas. Que Deus abençoe vocês, que dê uma semana ótima para todos vocês. Um bom domingo. Tchau, tchau. Senhor, neste momento de oração, Pai, quero colocar a vida de cada adolescente no Teu altar, Pai. Quero estar Te pedindo para essa lição que aprendemos, Pai, sobre honestidade. Que o Senhor esteja nos abençoando para que a gente leia a Tua palavra, que a gente aprenda mais de Ti. Que nós tenhamos atitudes honestas diante de uma sociedade tão corrupta, Pai. E que mesmo nadando contra a maré, Pai, fazendo as coisas que às vezes as pessoas
acham estranho na gente, mas que tudo isso que façamos, Pai, seja para agradar ao Senhor, como o templo do Espírito Santo, Pai. Que possamos ser sal da terra e luz do mundo, Pai. Deus nos abençoa, Senhor, obrigada porque o Senhor tem nos guardado, Pai. Nos ajuda a ler a Tua Palavra para que possamos sempre aprender de Ti, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro, agradecendo, Senhor, porque sei que o Senhor sempre está conosco, Pai. Nos ensina a amar, Pai, amar as pessoas que estão ao nosso redor. Porque amando, Pai, nós sempre vamos querer dar o melhor para elas, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.